E aí galera, tudo bem? Mais uma vez com vocês o Aves Vídeos Brasil, trazendo para vocês aqui agora o Matheus, que é o veterinário e presidente da Associação Mineira de Falcoaria. Beleza, Matheus? Prazer. Matheus, vou começar com a perguntinha básica, né? Que o pessoal do outro lado deve estar curioso. Começar no princípio. O que é a falcoaria? Bom, falcoaria, no geral, seria toda a técnica de adestramento, manejo, condicionamento da ave de rapina para a caça, verdadeiramente falando. Tá? Então, pessoal, desde os sumérios e babilônios, utilizavam as aves de rapina para caçar o alimento, para prover alimento até para eles próprios. Todavia, aqui no Brasil, a caça, legalmente, ela é proibida. Tá? Salvo algumas poucas exceções, a caça no Brasil é proibida, então a gente não tem esse parâmetro de caça aqui no Brasil. Então, no Brasil, seria o que? A falcoaria verdadeiramente dita no Brasil, ela é meramente o adestramento e o manejo de aves de rapina. Certo. E ela ainda é considerada um esporte? Da mesma forma como não há caça, a gente trata mais, né, na grande maioria, como um hobby aqui no Brasil. Todavia, uma das formas de caça, nós podemos dizer entre aspas, autorizada, é o que a gente chama de escape, que é utilizar animais de produção industrial para essas aves estarem caçando. Tá? Então, em alguns eventos, algumas vezes quando junta os grupos e tudo, tem-se uma certa modalidade de esporte que o pessoal utiliza esses animais para estar gerando a caça pela ave de rapina. Então soltam tipo um pombo, ou uma codorna, um animal que é produzido para abate mesmo, e essas aves estarem caçando. Mas não há verdadeiramente uma competitividade, não, a ponto de ser considerada um esporte mesmo, porque tem competição e tudo. Certo. E quais são as aves que vocês usam na falcoaria aqui no Brasil? Bom, as mais frequentes que nós temos, que são até as indicadas para iniciante, embora não apenas para iniciante, elas são indicadas por causa de nível de treinamento, só que são aves que a gente utiliza quase a vida inteira. Tá? Nós temos o que? Um dos principais gaviões é o gavião asa de telha, o Parabuter unicipus. Tá? É um gavião cuja espécie tem algumas subespécies, mas a espécie ela é quase que cosmopolita, ela tem na América inteira aqui, e hoje em dia, como é vendido para fora, para outros lugares, o povo utiliza muito. Tá? É um gavião marrom e tudo, nós não temos ele aqui em Minas Gerais, todavia é uma das aves mais voadas no Brasil, independente de como for, até porque o custo-benefício dela é interessante. Tá? E, principalmente por causa de um fator, ela é o que nós podemos quase que chamar de canivete suíço da falcoaria. Ela caça presas de solo, presas aéreas, pequeno, grande, porte. Tá? Então são animais com uma variabilidade muito grande para captura e tudo. Inclusive sendo as mais eficientes, de certa forma, para a caça e tudo. São animais relativamente dóceis e aprendem muito rápido. Então são até indicados para iniciante por causa disso. Eles tendem a aprender muito facilmente e o índice de perda deles é muito baixo. Porque é uma ave que, sim, afasta do falcoeiro, afasta. Mas contanto que o falcoeiro autorize. Então são aves que você consegue adestrar para não afastar muito do falcoeiro também. Você falou uma coisa interessante, você disse que elas são os canivetes suíços da falcoaria. Sim. Então, tem aves que só caçam animais em voo, tem aves que só caçam animais no solo? Nós temos aves específicas para determinados tipos, não apenas de, podemos considerar tipo nicho, né, tá ali no ar ou solo, como também muitas vezes presas. Tá? Então nós temos, por exemplo, o gavião de cauda curta, que é o Butel brachyurus. Não é uma ave muito aconselhável a pegar presa no solo, porque ela é uma ave que tende a fazer um tipo de voo que a gente chama de altanaria. Ela sobe, fecha a asa e deixa a gravidade tracionar ela, como se fosse um mergulho. Qual o problema seria de animal no solo? Ela colidir no solo com uma velocidade essencialmente alta. Então vai gerar lesão da ave. Tá? Da mesma forma, nós temos aves que não têm muita força para carregar a presa, então vão pegar normalmente animais no solo. Tá? Um exemplo que a gente tem, embora não muito utilizado em falcoaria, o próprio carcará ele não é tão rápido para pegar presas em voo, não é tão rápido, nem tem uma capacidade de manobra, uma capacidade de virar muito alta, no caso. Normalmente os falcões, tá, são mais aptos para pegarem presas no voo, eles viram melhor no ar, podendo manobrar melhor para pegar aves. Até porque aves, na grande maioria, são mais rápidas do que as presas do solo. Certo. Você falou em falcões e também você citou as cipitrídeos. Sim. Então, explica pra gente, principalmente para quem está do outro lado, qual é a diferença, basta a diferença entre
falconídeos e acipitrídeos? Assim, até um bom tempo atrás, alguns anos, todos eram classificados juntos. Era na família Falconidae. Então você tinha os falconiformes dentro da família Falconidae. Você tinha gaviões e falcões todos juntos. Há de um tempo, de alguns anos para cá, a gente teve essa divisão para família Accipitridae e família Falconidae. Família Falconidae, o que nós temos? Os verdadeiros falcões. Na Accipitridae, os gaviões e águias. Tá? Então, no geral, gaviões e águias você não vai ter muita diferença de um para o outro. Tá? A gente considera às vezes, nossa, águias são maiores e tudo. Não necessariamente. Nós temos alguns gaviões que são praticamente do porte de algumas águias pequenas. Assim como muitas vezes o pessoal pensa que falcões são pequenos, também não. Nós temos, por exemplo, o gavião carijó, ele é um gavião pequenininho. Alguns falcões peregrinos são maiores do que o gavião carijó, algumas das subespécies. Mas então, tirando essa ideia errônea de tamanho, o que nós temos? Falcões, na sua grande maioria, eles vão ter no bico o que a gente chama de pseudodonto, é uma falsa projeção em forma de dente no bico, no meio do bico, porque é utilizado muitas vezes para desarticular ou desmembrar a presa durante a alimentação. Isso é uma característica de falcões, do bico dos falcões. Eles vão ter, em sua grande maioria também, tipo uma coana extra, um septo extra dentro do nariz, uma cartilagem projetando um pouco para fora que vai fazer um aspecto de auréola na narina. Porque como a maioria alcança altas velocidades e eles não têm o diafragma para controlar a entrada de ar, essa auréolazinha, tá, essa cartilagem, vai barrar a entrada de vento. Então vai ter um controle melhor no turbilhonamento aéreo, para não ter lesão ali no trato respiratório. Tá? No geral também, daqueles que nós consideramos como falcões verdadeiros, porque nós temos os gaviões considerados atípicos, aqueles que não seguem a característica da espécie. Mas os falcões, no geral, do gênero falco, possuem a asa em formato de jato, tem aquela asa recha pontiaguda, e a cauda longa. Por quê? A cauda é o leme e o freio da ave. Se ela alcança alta velocidade, é bom ela ter um freio grande e um leme grande. Então, normalmente, a cauda é bem comprida. Tá? Como outra característica também que nós temos, embora não tão utilizado para diferenciar, mas é algo importante no cativeiro, a gente tem até característica no hábito de defecar. Normalmente, falcões, eles defecam para baixo. Como a cauda é longa, eles só levantam um pouco a cauda e tendem a defecar perpendicular ao solo ou paralelo ali ao puleiro que eles estão. Certo. Outras aves de rapina, igual os gaviões e falcões, normalmente a gente brinca que eles defecam 45 graus, e alguns animais a gente até tem a brincadeira que tipo, é de 45 graus para cima, porque eles tendem a quase que fazer aquela obra de arte, né, durante o processo, tendem a realmente defecar um pouco mais distante do puleiro. Na natureza isso não é tão importante, todavia, no cativeiro isso faz importância, porque isso também reduz um pouco a área a ser limpada, sanitada e tudo mais quando você está com o animal em cativeiro. Tá? Como característica de gaviões e águias, o que nós temos como geral? A asa é em formato de leque, então é aquela asa aberta, como se fosse a do urubu, é toda aberta a asa. Tá? A cauda é um pouco mais curta. Normalmente a velocidade deles é um pouco mais reduzida e eles têm menor do que a gente chama de capacidade de manobra, menor capacidade de virar no ar, coisa que os falcões fazem muito bem. Tá? De outra forma, também normalmente os falcões têm os dedos mais longos, característicos de quê? Desenvolvimento para pegar presas no ar e carregar essas presas. Gaviões e falcões, como eles são maiores e mais fortes, os dedos são mais curtos e fortes, porque eles simplesmente abatem e tendem a comer a presa no próprio local, ou só carregar para uma árvore. Diferentemente dos falcões, normalmente pega a presa no voo. Certo. Como outra característica também que nós temos, os falcões tendem, em sua grande maioria, a ser um pouco mais impetuosos com a presa, ser um pouco mais foguentos, se podemos dizer assim, um pouco mais inquietos quanto a pegar a presa. Tanto que na grande maioria lá fora, nos falcões nós utilizamos muito no adestramento do capuz, que é uma viseirazinha para tampar. Por quê? Normalmente eles veem uma coisa mexendo e já quer pegar. É um instinto um pouco mais reduzido nos gaviões. Então, gaviões são um pouco menos ativos a pegarem qualquer presa, assim, principalmente quando estão no pulo. E na grande maioria, não é uma regra, mas realmente a grande maioria das águias são de porte maior. Tá? Não é realmente a regra, todas são.
mas a grande maioria são de porte maior, e a grande maioria, tirando as águias florestais, alçam altitudes maiores também de voo. Tá? E algumas outras características seriam quanto à nidificação. Falcões, normalmente o ninho é mais primitivo, tá? Ele normalmente é só uma plataforma, ele é mais desarranjado o ninho. No caso de gaviões, o ninho é um pouco mais desenvolvido, é um pouco mais arranjado. Tá? Quando a gente vai considerar nesse padrão, mesmo não estando no contexto da pergunta, corujas são aquelas que têm os ninhos mais avançados, normalmente elas fazem dentro de toca ou ocos de árvores e tudo. Tá? Número de ovos não é muito cabível, existem aves que vão pôr 1 ovo, 2, 3, 4 ovos, então essa quantidade não é exatamente específica para diferenciar gaviões de falcões. Tá? Nós devemos considerar que isso é um padrão, nós temos os atípicos. Alguns exemplos, nós possuímos alguns gaviões com alterações no bico, que é referente ao tipo de alimento que eles comem. Tá? Alguns falcões com cauda mais curta e alguns gaviões com cauda mais longa. Porque normalmente gaviões e águias florestais, como elas têm que virar muito bem no meio das árvores, a cauda tende a ser compatível com a de um falcão. Certo. Da mesma forma, nós temos falcões com característica totalmente de gavião. Um exemplo é o famoso gavião caracará, ou gavião carcará, que é, na verdade, um dos maiores falcões que existe, se não o maior no Brasil. Pelo tamanho, a gente considera ele como um gavião, popularmente falando. Mas, na verdade, ele é um falcão atípico, é um falcão com todas as características praticamente de um gavião. Asa em formato de leque, a cauda não é tão longa. O milvalgo shima-shima, que é o carrapateiro, é outro também. É um falcão, verdadeiramente falando, que nós classificamos como, popularmente falando, de gavião carrapateiro. Mas porque as características são de gavião. Asa em formato de leque, cauda em formato de leque. Quanto ao início da questão, quanto às mais utilizadas, tá, nós temos, a gente vai considerar como mais utilizadas, as utilizadas como hobby na falcoaria brasileira e no controle de fauna, serviço em aeroportos. Tá, então nós temos o asa de telha, como eu já citei, o falcão de coleiro, que é o Falco femoralis, tá, é um falcão de porte um pouco mais avantajado, não é tão grande, costuma ser um pouco maior que um palmo. Tá? É uma ave muito utilizada também. Um problema dele, é uma das aves mais impetuosas que eu conheço com maior índice de perda. Não é exatamente uma ave indicada para iniciante, mas é indicada para caça, é indicada para falcoaria, muito utilizada porque ela caça muito bem, ela é muito realmente hábil para caça. Tá? Como outro que a gente tem muito para iniciante também dos falcões, nós temos o Falcus parverius, que é o falcão quiriquiri. Tá? Ele é um dos menores que a gente tem no Brasil, tá? Mesmo sendo menor, é uma ave muito útil na falcoaria, principalmente para hobby, porque é uma ave para o que a gente chama de falcoaria urbana. Como ele é muito pequenininho, ele não tende a dar muito problema em voar na cidade, pousar em poste, cerca elétrica, tudo, ele não tende a fechar curto, então não é um animal com muito problema. Tá? Todavia é mais indicado para perímetro urbano, por quê? Por ser uma das menores aves de rapina que tem, ele é presa de todas as outras. Então, você voar uma dela no meio do mato tem um risco de predação. Ou seja, o predador também é presa. O predador muitas vezes é a presa. Tá? É um ponto, né, importante da falcoaria, que o falcoeiro ele também tem essa responsabilidade. Ele tem que lembrar que, enquanto a ave dele está caçando, ele tem que ficar de olho caçando ou voando, né? Se for no controle de fauna, caçando. Se não, apenas voando, ele tem que ficar de olho porque o predador muitas vezes é presa também. Certo. E no meio do que você está falando, entre as cipitrídeos e falconídeos, quais são as espécies que vocês têm aqui em Minas, que vocês trabalham, que seriam as mais fáceis de se treinar e as que teriam um pouquinho mais de trabalho, ser um pouquinho mais complicado? O que nós temos como facilidade de treinamento é um pouquinho relativo, mas eu falo tipo as que nós consideramos fáceis, o porquê, mas também as dificuldades que algumas têm. Tá? Nós temos, por exemplo, das corujas, a coruja de igreja. É a coruja praticamente mais vendida, até por causa de acesso monetário, o valor dela não é tão alto. Tá? Que é aquela que tem o rosto em formato de coração, tá? A Tito Alba. Alguns problemas que nós temos com ela. Ela é extremamente fácil de treinar, de adestrar, sim.
contanto que pega desde filhote, para gerar a situação que chama de imprint, que é o animal imprimir em você, considerar você como um semelhante a uma parte da vida ou do cotidiano dele. No caso do pegar, vamos deixar claro que não é pegar no mato nem na árvore. Isso aí são animais que vieram para o Ibama, que pode ter acontecido de um ninho ser derrubado, foram encontrados, e esses animais são levados, no caso, para instituições que vão fazer o adestramento para a volta para a natureza. Ou também nós temos também o comércio legal. Só tem 3 criatórios, o próprio comércio mesmo, os próprios criatórios, eles já sabendo disso, eles já enviam, quando é no caso de coruja, principalmente coruja de igreja, eles já enviam ela mais jovem. Por quê? Ela considerando você como parte do cotidiano, a parte de amansamento, que é a parte dificultada nas corujas, é tranquila, ela aceita sua presença. Porque o problema normalmente quando a gente pega corujas mais velhas, elas não aceitarem também sua presença. Então, é um animal simples de treinar sim, contanto que pega nova. Normalmente ela pega nova, quando chega com 3 a 4 meses de vida, ela começa a voar. A partir daí você consegue em cerca de 30 horas, 1 hora por dia. Ao final de um mês você tem um animal voando sob seu comando livre e tudo. Tá? Como o gavião é um asa de telha, ele é extremamente tranquilo de ser treinado, embora de porte um pouco maior, ainda assim não é uma dificuldade muito grande. Como falcão nós temos o quiriquiri. O quiriquiri é extremamente fácil de ser treinado, sim, porém ele tem uma grandíssima dificuldade. A maioria das aves, elas tendem, além do adestramento, um vínculo delas com o ser humano é o alimento. Então você tem que fazer um certo controle de peso. Não é deixar a ave passar fome, mas é deixá-la com o peso próximo à natureza. Nem obesa, nem magra, nem caquete. Vai ter aquele peso que ela tem necessidade de querer voar para comer. Porque o voo é um dispêndio muito grande de energia. Se o animal estiver muito pesado, não vale a pena para ele gastar energia extra para voar. Se ele já tem uma reservinha ali. Melhor ele deixar quando ele estiver realmente necessitando alimentar. Então qual que é o problema do quiriquiri? É exatamente esse peso. O quiriquiri é uma espécie, que é o Falcus parvellus, que normalmente a fêmea vai pesar, a fêmea e o macho vão estar entre 75 gramas, 90, 95 gramas. Que é um falcão bem pequenininho. Um falcão bem pequeno. Tá? Normalmente ele é do tamanho de uma calopsita, tá? Daquele periquito inglês. De certa forma, qual que é o problema disso? É um animal que vai comer de 10 a 20 gramas por dia. E vai tender a queimar de 10 a 15 gramas de um dia para o outro. Ou seja, é um animal que praticamente ele consome o que ele aguenta comer de energia. E isso você está falando da queima, é o metabolismo? É o metabolismo mesmo. O metabolismo basal dele já é muito alto. Sim. Qual que é o problema disso? É um animal restritamente urbano, até porque ele deve ficar dentro de casa. Se deixar ele na varanda, além do risco de predação, o próprio frio pode acelerar esse metabolismo por causa de incremento calórico, ele vai gastar energia para manter a temperatura, porque aves perdem temperatura muito fácil, e isso aí pode gerar um problema seríssimo. Eu pesei meu animal hoje de manhã, ele estava com 80 gramas, peso bom. Na manhã seguinte ele está morto, por causa de cataxia. Perdeu todo o peso que ele podia, queimou a reserva energética, caiu morto por causa de falta de energia, literalmente. Então, é um animal tranquilo de treinar, sim. Todavia, ele requer essa obrigação, essa responsabilidade do falcoeiro, de estar sempre controlando muito bem a quantidade de alimento que ele vai nutrir, que ele vai suprir para esse animal. Salvo isso, que não é exatamente uma dificuldade, tem mais a ver com o tempo que o falcoeiro tem à disposição e responsabilidade dele, então, ignorando esse ponto, são animais super tranquilos para estar treinando. Matheus, pegando o gancho já, você falou do quiriquiri, que ele pode ser predado, de curiosidade, qual ave pode ser o predador do quiriquiri, já que, por excelência, ele é um predador? Sim, qual que é o problema que nós temos? O quiriquiri, para falar a verdade, ele é presa de quase todas as demais aves de rapina que nós temos. Então, o primeiro falcão que está acima dele, praticamente dos vendidos comercialmente, que é o falcão de coleiro, ele já é um predador. Como um problema secundário, nós temos até a própria espécie. O macho, normalmente das aves de rapina, é menor do que a fêmea. A própria fêmea do quiriquiri selvagem é um predador de um macho de quiriquiri doméstico, tipo cativo. Tá? Até por ela ser maior, por eles terem um nível de territorialismo maior também. Então tendem a ser mais agressivos os selvagens, tendendo a ser predadores. Então na maioria das espécies, a fêmea da espécie selvagem normalmente é o primeiro predador do macho cativo.
Tá? Claro que pode haver briga também. E, infelizmente, a grande maioria das espécies maiores. Nem todas. Um exemplo que nós temos, por exemplo, a águia chilena, mesmo sendo uma ave maior, não vai conseguir predar um falcão quiriquiri. A águia chilena é uma ave quase do tamanho de um urubu, teoricamente, não vai conseguir predar um quiriquiri. Por quê? Velocidade e capacidade de manobra. O quiriquiri é mais rápido e vira mais no ar. Tá? Então não é uma presa habitual. Mas, normalmente, nos falcões, considerando os falcões, quase todos os falcões maiores predam os menores. Nos aciptriformes, quase todos os aciptriformes maiores predam os menores. Porque dentro dessas duas divisões, eles têm capacidades semelhantes de velocidade e de manobra. Então eles conseguem predar o outro meramente por ser menor que eles. Matheus, agora já no gancho de criação de aves de rapina, com a sua experiência, quais são assim, os problemas e as doenças mais comuns de se ter em aves de rapina em cativeiros? O primeiro, fatalmente, principalmente porque muitos dos falcoeiros, quando adquirem, se for comercial, tá? Ou até quando é o fator de reabilitação, de receber animais de órgãos responsáveis, a gente recebe muito animal jovem, primeiro é a nutrição, para ser sincero. Tá? O pessoal, muitas vezes, por desconhecimento, não sabe que aves de rapina são animais restritamente, com pouquíssimas exceções, mas restritamente carnívoros. O que implica que posso dar arroz e feijão para minha ave de rapina? Não é exatamente uma pergunta cabível. Porque restritamente carnívoros implica que é unicamente carne. Todavia, isso também leva a um outro erro muito comum. Então, eu posso dar carne de boi, bife? Pode, só que tem alguns problemas que é realmente nutricional, a ausência de alguns nutrientes. A ave, por ser restritamente carnívora, ela vai ingerir o animal completo, inclusive pele e anexos também. Pena, pelo, a pele, órgãos, vísceras, ossos. Então, muitas vezes você dá só um bife. Vou dar o bife lá do açougue lá perto de casa. O bife tem carência em vários nutrientes. Então, de certa forma, você vai gerar algumas alterações metabólicas no animal. Tá? Muitas delas cursam com o quê? Alterações ósseas para a ave. Por quê? Exatamente carência nos quesitos cálcio e fósforo. Tá? Alguns poucos animais insetívoros você pode falhar um pouco na nutrição, até porque insetos não são tão nutritivos. Mas a maioria dos ornitófaros que vão comer aves, ou que vão comer alguns mamíferos e alguns outros, aí a nutrição tem que ser um pouco mais bem feita. Normalmente o melhor para evitar esse problema de nutrição é o quê? Nutrir com o que seria o próximo do natural para o animal na natureza mesmo. Então é o quê? Uma ave que come outras aves, eu vou utilizar a codorna. Por quê? A codorna e não o frango. Muitas vezes o frango, a ave de rapina não consegue comer um frango na semana, um frango inteiro. E é interessante que ela coma um alimento completo, um animal completo, do bico à cauda, durante a semana. Então, muitas vezes, asa de telha, por exemplo, vai comer cerca de o quê? 50 gramas, 40 gramas. Tá? Um cauda branca vai comer cerca de 70 gramas, que é o Buterope caudatus. Pô, 70 gramas, se eu for dar um frango de 2, 3 quilos, no decorrer da semana até que dá. Tá, mas para um falcão de coleiro que vai comer 30, 40 gramas, ele não vai comer um frango na semana. Então, muitas vezes é melhor pegar uma codorna de 200 gramas e oferecer uns pedaços dela no decorrer de semana. Para algum que come mamíferos, um quiriquiri, por exemplo, eu posso nutrir com camundongos. Se eu for nutrir com um coelho de 3 quilos, um quiriquiri comendo 10, 20 gramas, vai comer o coelho quase que no final de um mês. Então não é um alimento apropriado para ele. Seria o melhor que eu criar camundongos para eu poder nutrir. De forma que ou só a codorna ou só o camundongo já nutre totalmente uma ave de rapina. Então você não precisa fazer nenhum enriquecimento, nenhum substituto, nada. Só o alimento que ele já é acostumado a comer na natureza é suficiente para o animal. Sim. Tá? Se for nesses pontos, igual eu falei, em cativeiro normalmente a gente usa codorna, pombo, tá? Camundongo, mercol. Muitas vezes esses alimentos, tá? De forma, você utilizando eles, não precisa fazer nenhuma nutrição extra, não. Tá? Eles por si só já servem. Muitas vezes a gente só faz uma nutrição extra, às vezes, para acelerar alguns processos. Por exemplo, a muda. Muitas vezes a gente usa um suplemento vitamínico apenas para acelerar esse processo de muda, para ele mudar mais cedo. Mas você pode manter muito bem o animal apenas com isso,
a vida inteira dele, que ele vai ter uma vida excelente, normal, um parâmetro nutricional muito bom. Como outra das doenças que nós temos, muito ligada a cativeiro, mas normalmente por causa de estresse e um cativeiro não muito bem tratado, nós podemos ter o fator de aspergilose. Que é o Aspergillus fumigatus, é um fungo do trato respiratório. Tá? Não é tão comum, não, mas dos fungos normalmente é o que ocorre. Tá? Ele dá problema respiratório, realmente o tratamento é chato, é bem chatinho mesmo, tá? Quanto a fungos, mas está muito mais ligado ao estresse da ave. Se ficar meramente pela ave estar em cativeiro, ela vai estar estressada, na verdade não. Eu mesmo não recebi, em todo o tempo que eu mexo em falcoaria, nunca tive nenhuma das aves minhas em cativeiro com aspergillus. Todavia, já recebemos animais do IBAMA com aspergilose. Então, tem esse ponto. Tá? Também, muito comum, referente a ectoparasitas. Normalmente, em cativeiro, uma vez tratado, a gente não tem muito problema. Todavia, a gente recebe muitas vezes animal da natureza, ou na nossa ave está entrando em contato com aves da natureza, alguns ectoparasitas. O principal é aquele piolinho de pombo, aquele piolho cinza, ou piolho de galinha, como chama também. Por mais de um motivo. Detecção dele é muito complicado, ele é extremamente pequeno. 2, quase todas as aves sinantrópicas, pombos, rolinhas, as que ficam na cidade tem. A chance de sua ave entrar em contato com uma dessa e pegar é até grande. Mas o tratamento é tranquilo, um ectoparasiticida qualquer controla isso muito bem. A detecção é complicada por causa do tamanho, sim, mas quando a quantidade está alta também não é. Normalmente eles ficam em áreas mais quentes, debaixo de asa, esse tipo de coisa. E você pôr a mão debaixo da asa, se tiver uma quantidade grande, vai tender a subir tudo na sua mão. Não é muito difícil de você ver, é quase que um tapete ambulante subindo na sua mão, de tantos piolinhos que são. Elas são muito pequenininhos, cinza, escuro, quase preto normalmente, ou algum cinza claro. Outro ectoparasita, normalmente mais comum em animais que a gente recebe na natureza, são as moscas hematófagas. Tá? São moscas maiores, tá? São bem grandes, são tamanho de moscas varejeiras normalmente, de abdômen cinza e corpo enegrecido. Tá? São realmente muito semelhantes a carrapatos, aquela teleógena, aquela fêmeazinha de carrapato. Só que o abdômen dela é mais comprimido. Tá? Qual é o problema dessa mosca? O controle dela já é mais chato, a identificação também. Ela não tende a subir na gente. E de você deslocar a pena para procurar, ela anda no meio das penas muito rápido e esconde. De forma que até você visualizar ela é muito complicado. Se você visualizou uma, como é difícil de visualizar, pode saber que tem muitas outras. Mas o tratamento também é igual para qualquer ectoparasita. Muitas vezes até uma própria ivermectina tende a resolver sem muito problema. Como principal problema que tem referente a manejo até superior à nutrição é o que a gente chama de pododermatite, ou muito conhecido como bubblefoot. Tá? São feridas que dão na região plantar, na região da plantinha do pé, embaixo do pezinho da ave, da pata da ave. É um problema que não deveria ser nada comum, realmente não deveria, porque é um dos problemas mais ridículos de se evitar e fáceis de tratar. Todavia, o desconhecimento do problema e de algumas coisas simples da ave, como característica mesmo da ave, gera essa doença. Normalmente a pododermatite está ligada ao quê? Poleiro ou local de pouso inapropriado, assim como manter umidade e sujeira na pata. Ou seja, a pessoa que não deixa a ave tomar banho e lavar as patas, tá? Vive deixando o local com fezes sujo e um poleiro inapropriado. A gente já sabe que existem aves, igual a maioria dos falcões, que gostam de pousar em plataforma, porque o ninho deles é em escarpa rochosa, ou seja, eles gostam de pousar com a pata aberta. Não adianta para esse tipo de ave você fazer um tanto de galho dentro do viveiro. Ela vai pousar no galho, o dedo é muito longo, ou vai penetrar a própria pata, gerando já o ferimento inicial, ou ela vai forçar, gerando calo, atrito na pata. Da mesma forma, nós já sabemos que alguns gaviões eles pousam em galho. Então, se eu pôr plataforma aberta, ele vai tender a ficar com a pata fechada e ferir a própria pata. Esse ferimento inicial não é realmente um problema. Só que com o tempo isso forma um calo e pode infeccionar. Infeccionando, aí realmente o problema agrava. Porque você pode ter animais perdendo, inclusive, membro. Perdendo a pata, tendo que amputar, porque essa infecção ela vai tender a enraizar e poder gerar infecção, inclusive óssea. Sendo diagnosticado cedo, você viu aquela bolinha
semelhante a uma afta, tá? Semelhante a herpes ou algo assim. Aquelas, muito mais próximo daquelas bolinhas de água que dá para queimadura no pé. Você vê aquela bolinha, já pode começar a tratar. Como no tratamento inicial, quando a bolha está fechada e pequena, é extremamente simples. Eu faço uma solução normalmente de iodo e glicerina, meio a meio. O iodo é meramente porque esterilizar e queimar aquilo ali, para descamar aquela escama velha e formar uma nova. Ou seja, o tratamento é meramente eu manter aquilo ali asséptico para crescer uma nova. Por que da glicerina? A glicerina ela adere mais o iodo, então o iodo fica mais tempo ali. E é meramente lavar o pé dessa ave, 2 vezes ao dia. Você consegue tratar isso normalmente com 5 a 7 dias. O problema é quando a pessoa não maneja a ave e tende a agravar, a ferida tende a estourar. Aí tende a dar infecção e tudo. Tem milhares de protocolos. Um que eu utilizo, mas normalmente também depende da clínica veterinária, tá? O veterinário tem que estar olhando isso antes para ver se é viável. Normalmente eu uso manipulação de gentamicina. Eu faço alguns glóbulos manipulados e deixo despedaçar esse glóbulo dentro do ferimento. Mas ainda assim, o tratamento, se a pessoa deixar agravar, é complicado. Como eu falei, muitas vezes gera amputação do membro para evitar uma complicação ainda maior. Lembrando que o tratamento deve ser feito por veterinário. Sempre veterinário. acompanhando um veterinário. Até porque a dose do medicamento depende não apenas do peso da ave, depende também do metabolismo. Existem aves que queimam mais medicamento. Então, se a dose não for dada corretamente, o tratamento pode ser ineficiente ou pode gerar overdose. Overdose, muitas vezes, dependendo do medicamento, leva a ave a óbito. Ou, às vezes não leva a óbito, mas ainda assim leva a algumas complicações. Tá? Problemas renais, hepáticos, né, que seria o fígado, exatamente porque são os órgãos que vão metabolizar esses medicamentos. Tá? Então, o erro medicamentoso, o erro na prescrição do medicamento, por causa de automedicar os animais, pode gerar não apenas a lesão da ave, mas realmente a morte da ave mesmo. Tá? Então, sempre acompanhando um veterinário. E, de preferência, procurando um veterinário que mexa na área. Tá? Muitas vezes, algum veterinário que já conheceu algum trabalho em zoológicos ou no IBAMA, não aquele que apenas mexe com pequenos. Certo. Tá? Mudando um pouquinho agora de saco para mala, você também faz esse trabalho, não sei se você faz, o trabalho de reabilitação para soltura de animais silvestres. Esse trabalho, ele é bem eficaz? Ele funciona bem? Ou mais ou menos? Bem, esse trabalho, infelizmente, nós temos vários pontos que interferem nesse funcionar bem ou mal. Tá? Se nós ignorarmos a maioria dos pontos, eu falar tipo nas aves gerais que nós reabilitamos, se somos bem-sucedidos, sim. Tá? A grande maioria das aves, nós conseguimos voltá-las à natureza de forma que elas mantenham a sua vida instável, tá? Na natureza, caça normal e tudo, evita o contato com o ser humano. Se nós somos considerar, por exemplo, o primeiro problema, muitas vezes a gente considera para a ave ser bem reabilitada, ela tem que ter todo o ciclo biológico dela normal na natureza, o que inclui reprodução. Isso já é um primeiro porém. Muitas vezes a gente não consegue que essas aves reabilitadas reproduzam. Por quê? Às vezes a ave foi enviada para nós muito filhote, ela não gerou aquela visualização do que é semelhante a ela, para ela realmente considerar um macho, se ela é uma fêmea, um macho como um macho da espécie, se é um macho, uma fêmea como semelhante. Eu fiz essa pergunta porque eu já vi muita gente trabalhando em reabilitação e a maioria, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, eles trabalham de cara limpa. O que é cara limpa? É a pessoa, o ser humano, chega e começa a tratar de um filhote. Então, aquele filhote, aquela ave vai ter um imprint que o ser humano, ele não é uma ameaça. Então, isso acontece muito? Sim, e não apenas não é uma ameaça. O que pode ser pior, ela pode gerar o que a gente chama de imprint total. Ela considerar o ser humano como um semelhante, podendo, dependendo, demonstrar comportamento reprodutivo sexual para o ser humano. Ou seja, ignorando todo animal que é realmente da mesma espécie dela como semelhante, considerando aquilo como estranho totalmente. Ou seja, ela se acha um humano ou acha que o humano é uma ave de rapina. Você tem alguma, no seu caso, assim, como é que você faria ou faz para tirar esse imprint do ser humano, para ela não ter contato com o ser humano? Infelizmente,
Tá? O imprint, propriamente dito, ele tende a ser irreversível, o que não implica que você não possa dar algumas voltas nele. Um exemplo simples, essa ave ainda assim pode não considerar outras semelhantes para reprodução. Mas um exemplo, às vezes, que a gente pode utilizar, não é muito habitual, mas pode ser utilizado, é o próprio trauma. Não é muito habitual porque nós não gostamos de utilizar reforço negativo, o trauma, no adestramento. A gente só usa o reforço positivo, presentear o animal com algum alimento. Mas muitas vezes o animal em perigo de extinção, se ele terá que ser retornado à natureza, ele não vai poder permitir-se aproximar de caçadores. Então muitas vezes a gente gera algum trauma no animal. Qual que seria? Não é batendo nem nada. Mas um exemplo simplérrimo é o quê? Você alimenta o animal e toma o alimento dele. Ele começa a vincular que o ser humano é uma competição. E vai tender a não permitir a aproximação do ser humano. Sempre pode gerar um problema isso também. Se o ser humano é competição, ele é passível de competição territorial. Então o animal pode também tornar-se mais agressivo com o ser humano do que o normal. De forma que é sempre bom você evitar alguns tipos de imprint. Tá? Mas esses tipos de imprint também não são tão complicados de você evitar. Qual que é o ponto? Muitos desses imprints, tá, nós podemos evitá-los. Muitas vezes, um bom exemplo, a gente pega um animal muito filhote, ele não tende a virar, fica deitado ou sentado ou em pé, muitas vezes na posição que você pôs. Você coloca ele de costas para você e dá o alimento, utilizando uma pinça ou alguma coisa, ele não vincular a mão humana, não vincular o ser humano aproximando. Eu já vi até umas luvinhas que o pessoal faz o desenho, põe um biquinho e tudo. Muitas vezes você tende a tentar assemelhar, tá, a uma luva ou alguma coisa com o animal que vai nutrir. Outra forma que nós temos também é o que? Manter esse animal em bando, junto com alguns outros semelhantes dele. Ele saber, opa, aquele ser humano, aquela pessoa dá comida. Mas aquilo ali é meramente um provedor de alimento, porque o meu semelhante é isso que está aqui do meu lado. São outras aves que estão junto a ele. Tá? Outra forma também que a gente tem é o quê? Quando o animal está mais velho, ele não vê quem provê o alimento. Viveiro fechado, o animal não tem visão para você, normalmente só o teto que é aberto, para ele ver alguma parte do mundo. Mas o viveiro é fechado e você joga o alimento por alguns tubos ou alguma coisa de forma que ele não vê quem está nutrindo o alimento. Tá? Porque a maior parte do vínculo do imprint do animal tem muito a ver com o alimento. Aquele que provém o alimento não é um predador. Isso é um problema. Se for quando filhote, o animal que provê o alimento é o pai ou a mãe, que é pior ainda. Tá? Mas o imprint por si só, contanto que você não tem um manejo muito grande do animal, não ocorre. O que entra em discordância direta com das principais metodologias de reabilitação, que é a falcoaria. Eu preciso de um manejo maior da ave, adestrar a ave, amansar a ave para poder fazer a falcoaria. Então eu estaria quase que gerando um tipo de imprint. Só que contanto que bem feito, é um nível de contato e de relação com o ser humano que pode ser tirado meramente pelo isolamento. Depois que você faz o adestramento, você isola a ave num viveiro fechado, para ela predar presas vivas, livres e tudo, sem você alimentar, ela tende a desvincular de você. Tá? É a metodologia mais utilizada, é a falcoaria. Possuímos metodologias N para reabilitação de aves de rapina, mas por que a mais utilizada? É a que você tem o maior controle da ave. Como a ave está adestrada, ela vai te obedecer, ela vai voar livre, mas vai voltar quando você mandar, você tem aquela certeza de que a ave está voando livre, sem nada incomodando ela, mas que ela só vai realmente voltar para a natureza quando você tiver essa segurança. Porque muitas vezes o pessoal utiliza, por exemplo, manter a ave em viveiro, ou área cercada, para ela predar livre. Isso não implica que quando você abrir aquela área, ela vai ser bem sucedida em outro ambiente. Vou voar a ave sem estar adestrada, vou voar ela presa. Você está fadado a chegar ao final da linha, porque a ave vai voar até a linha acabar. Certo. Pela falcoaria, você tem o prazer de quê? Quero reabilitar essa ave, por exemplo, na Serra da Moeda. Eu posso ir com ela na Serra da Moeda, deixá-la livre lá, observando durante o dia para ela caçar, ver como ela vai agir. No final do dia, chamar ela de volta. Contanto que eu esteja perto, ela vai obedecer. Chama ela de volta e já sei, ela caçou isso, aquilo outro. De forma que eu posso pegar isso e repetir isso durante 10 dias, 15 dias, 20 dias, até eu achar, realmente, ela está apta a voltar à natureza. Porque durante esses 20 dias eu soltei, ela capturou tudo que ela podia capturar, agiu como selvagem. Então você vai chegar simplesmente no 21 dia, vai soltar e não vai chamar de volta e vai embora. Vai virar suas costas e ir embora. Claro,
monitorando a ave, a gente vai pôr equipamento para monitoramento, telemetria ou algo do tipo, para realmente saber que essa ave está sendo bem reabilitada, né, que ela está sendo mantida no ambiente, mas ainda assim é muito viável. E é uma reabilitação, de certa forma, até um tempo viável também. Normalmente o adestramento de ave de rapina você pode levar de 12 a 30 horas, que seria de 1 hora por dia, de 12 a 30 dias apenas. De forma que você receber um animal, contanto que inteiro, voando, adulto e tudo, 30 dias depois, 45 dias depois no máximo, se contar às vezes isolamento, o animal já está voltando para a natureza. Tá? Então, é uma metodologia muito viável para estar voltando esse animal à natureza. Por mais que muitos extremistas digam, pô, você está amansando o animal, não há meio de voltar, nós temos muitos trabalhos que comprovam isso e o próprio IBAMA autoriza algumas instituições a fazer esse tipo de reabilitação. Então, se o próprio IBAMA, que é, por teoria, o órgão com maior conhecimento nessa área, para estar autorizando isso, ele autoriza e é o jeito mais utilizado lá fora, então, com certeza que é o meio mais viável. Como um ótimo exemplo que nós temos a águia careca norte-americana, aquela que é o símbolo dos Estados Unidos, marrom com cabeça branca. Foi uma espécie que quase chegou à extinção. O órgão responsável autorizou a captura de filhotes de primeiro ano, porque eram filhotes que normalmente iam morrer no inverno, por causa do frio. Falcoeiros capturavam, adestravam, voltavam no ano seguinte. Isso autorizou, permitiu, propiciou o aumento da população na natureza, a ponto de conseguir aumentar esse número para algo viável a eles próprios se manejarem lá e manter a população no número normal. Você pegando o gancho, você falou que sempre tem que ter o pessoal do contra, né? Em tudo que a gente faz tem que ter o pessoal do contra. No caso da falcoaria, vocês têm algum, assim, algum não, vocês têm muita gente que acha que é sacanagem, que vocês prendem a ave, que acha que isso não é o certo e tudo. Tem muito essa coisa de o pessoal olhar meio com o cara amarrado e falar assim, pô, isso aí não é legal pra ave, a ave tinha que estar solta. Acontece muito isso? Sim, normalmente nós temos aquela primeira fala, que é o pessoal que não gosta nem de ave em gaiola. O lugar de ave é solto, tá? Porque a ave tem asa para voar. Sempre para esse pessoal eu tenho a mesma fala, não desrespeitosa, na verdade até uma fala com embasamento. Uma ave, ela vai voar para alguns pontos. Pegar alimento, capturar alimento. 2, procurar lugar para dormir. 3, procurar lugar para identificar e reproduzir. Se ela é uma ave habilitada, que ela não vai ter necessidade de identificar, ela vai reconhecer o próximo. Tá? Ou qualquer outro fator, se você dá o alimento e a moradia dela é na casa, é segura, ela não vai ter necessidade de voar. Como um exemplo, embora levemente fora de contexto, mas ainda assim de ave, nós possuímos algumas araras, tá? Possuímos o casal de arara canindé, e teve onde elas foram reabilitadas, que é numa vila do Mato Grosso do Sul e tudo, tem uma arara vermelha selvagem que começou a acompanhar essas canindés. As canindés há mais de 7 anos não tem nenhum manejo para evitar que elas voem, e essa selvagem, como propriamente dito, não deveria voar, e não voa, simplesmente elas ficam todas andando nos muros e tudo da vila, porque o muro comunica várias árvores frutíferas com o local onde elas dormem. Para que voar? Como eu disse inicialmente, voar é um gasto de energia. Seria a ideia de eu chegar e falar, a ave tem asa para voar, seria a ideia de eu falar, eu tenho pernas para correr. Então vou fazer minha viagem até Brasília semana que vem, correndo, considerando que eu estou em Belo Horizonte. Então, cruel ou não a fala, é uma verdade, contanto que eu tenha tudo o que eu preciso num local. Claro, não vou ficar preso dentro da minha casa, óbvio, a ave também não, você vai deslocar com ela, para ela não estressar com o ambiente, mas contanto que eu tenha tudo que eu preciso no local, eu não vou sair correndo a esmo. O ser humano, na verdade, é o único animal que ele tem essa necessidade, ele desloca-se por diversão. O restante dos animais não tem essa necessidade, o que inclui então voar. Por exemplo, essa coruja mesmo que está aqui na minha perna, ela está totalmente solta, não voou até agora, porque ela está considerando aqui um local seguro, ela não quer se alimentar agora, não quer reproduzir agora, então para que eu vou sair voando? Até porque
Se ela voar daqui, ela corre risco de ser predada por outros animais da natureza. Tá? A inuma, que é essa por outro lado, por que ela está um pouco mais inquieta para voar? Tem muitos pombos aqui perto e ela captura pombos. Gente, tem pombo pra caramba aqui, viu? Então realmente ela está muito naquela assim, opa, pô, o lanche está brincando do meu lado. Por mais que ela esteja de barriga cheia, ela também não é beijo de perder essa oportunidade. Porque tem pombo no chão, andando aqui no chão. Então, tem esse ponto. Todavia, ainda assim, ela não está estressada meramente por estar presa. Algumas características são visíveis em aves, que você mostra que ela não está estressada. A ave limpar a presa no local, no local. A ave, quando ela limpa a pena, é porque ela tem certeza que ela não vai precisar voar ali. Porque ela está tirando as penas do lugar e recolocando. Então ela sabe, pô, eu não vou precisar voar. O que isso implica? Ela acha que lá é um local seguro. Já é o primeiro fator que evita ela estar estressando. Segundo, a ave dormir no local, levantar a pata. A ave nenhuma que está com medo, que não está se sentindo segura no local, que está estressada, vai descansar no local, porque ela está sempre ativa para fuga. Ou para predar alguma coisa. Tá? E normalmente também a ave de rapina, quando ela está muito estressada, ela tende a vocalizar excessivamente. Porque ela mostra o estresse vocalizando. É igual um cachorro está com fome, começa a chorar, está inquieto, começa a correr de um lado para o outro. Então, o animal, se você observar, ele não está tendo comportamento estereotipado. O que é isso? Aquele vício, aquela mania improdutiva. Andar de um lado para o outro no viveiro, no puleiro e tudo mais. Está limpando pena, dorme no local e come no local tranquilamente, é uma ave que eu falo com toda segurança, não está estressada. Independente de estar presa no puleiro e não estar voando. Tanto que algumas aves nem têm tanta essa necessidade. Corujas mesmo são uma delas. Você pode, por teoria, não estou falando que façamos isso, mas por teoria pode manter uma coruja presa num puleiro a vida inteira, como se fosse um papagaio presa. Por quê? Ela alonga e bate a asa no próprio puleiro, então ela mantém uma certa musculatura sem atrofiar no próprio puleiro. Porque já é hábito da coruja só voar para comer. Tirando isso, ela fica ali, no puleiro tranquila o resto do dia. Agora, claro, existem algumas aves que faz necessário voar. O falcão de coleiro, o falco fulminalis é um exemplo. Faz necessário voá-lo todo dia. Porque ele é uma ave que necessita um pouco disso. Algumas outras, como asa de telha, a gente considera ele como ave para final de semana. Você pode deixar ele no puleiro ou no viveiro a semana inteira e voá-lo apenas no final de semana. Contanto que o puleiro e o viveiro esteja feito corretamente, para evitar pododermatite, estresse e tudo, é um animal que ele pode ficar ali, paradinho, preso, como as pessoas dizem. Todavia, ainda assim, falcoaria não é manter o animal preso. Quase todos os dias, a inuma mesmo, tende a voar 1 hora por dia completamente livre. Então por que ela não foge? Literalmente, porque ela não quer. Não é porque ela está acostumada com você. Quem me dera fosse tão simples, é só porque ela é tão esperta quanto eu. Aquele senhor dá comida, aquele senhor dá moradia, aquele senhor dá local seguro. É o escravo mais fácil que eu ganhei na minha vida. Por que ela vai fugir? Tá certo. E aqui, falando já, a gente falou muito nas aves, voltando à questão do IBAMA, essas aves são legalizadas. Essas aves estão no processo de clínica, algumas delas, e outras para reabilitação. Tá? Algumas outras possuem mais tempo, são cadastradas ou para palestra, tá? Algumas inclusive estão com a gente meramente porque não tem deslocamento, não tem local para ela ir. Tá? Todavia, a grande maioria delas, na verdade, estão conosco num processo até a reabilitação. Eu não disse que a reabilitação é em 30, 45 dias? Sim, com a ave completa. Nós possuímos algumas aves, infelizmente, que estão sem pena nenhuma, porque caíram em piche ou alguma coisa assim, vão ter que ficar cerca de 1 ano, 2 anos para trocar todas as penas para voltar. Tá? Mas é todo um trabalho certificado. Tem um ponto crucial, tá? Mesmo o animal sendo de origem legal ou não, um veterinário pode receber, ele tem amparo legal para estar recebendo e clinicando esse animal durante o período de clínica. Um veterinário, não é uma pessoa qualquer. Então, se chegar uma pessoa na sua casa e te entregar, você não pode receber esse animal. Mas como um veterinário, na clínica veterinária, no hospital veterinário, você como veterinário tem um amparo legal para estar recebendo esses animais, independente deles serem legais ou não. Da mesma forma, muitas vezes a pessoa tem medo,
não estou incentivando a pessoa a ter animal ilegal, mas a pessoa que tem um animal ilegal, infelizmente, tá, não é o próprio a se fazer, mas que tem um animal ilegal e não quer entregar o IBAMA, por algum motivo, não prenda-se ao medo de o animal adoecer ou deixar ele morrer. Leve no veterinário, ainda assim, mesmo sendo ilegal. Por quê? Se você já está cometendo um crime de manter o animal ilegal, que não cometa o crime de deixá-lo morrer. Tá? Como o veterinário pode receber o animal ilegal para clinicar, então, nesse ponto, é um apelo incomum, mas é um apelo muitas vezes que a gente faz. Porque a gente sabe que no país que nós estamos, existem muitos animais ilegais. O apelo principal é a vida, né? Porque ele tem É a todo o vida do direito, animal. quanto a gente tem Já também. que você já não deu o direito dele de liberdade, você manteve um cativo ilegalmente, irregularmente, então que você dê a ele o direito da vida, então, nesse ponto. Saúde e conforto, que é o mínimo. Tá? Então, todos esses que estão aqui, todos os que eu trabalho, ou são de criatórios comerciais, ou estão sendo mantidos com autorização, convênio por órgãos responsáveis, IBAMA, IF, zoológicos, centros de triagem particulares, polícia do meio ambiente, corpo de bombeiros e tudo mais. Por falar em IBAMA, pessoal que está vendo, se alguém quisesse ter um animal desse em cativeiro, em casa, até em casa, é difícil conseguir isso? Graças a Deus nós estamos em um tempo que, desde que a falcoaria, há um tempo atrás, ela foi tomada como patrimônio pelo Unesco. Então, facilitou muitos processos, embora esse processo já não era muito dificultado. Verdadeiramente falando, tá, não é o apropriado, mas verdadeiramente falando, a pessoa só tem que ter o dinheiro para comprar a ave. Não necessita de mais nada. Mas, eu tenho que admitir que não vai ser nada divertido para o dono da ave. Você comprar uma ave sem conhecimento nenhum implica na ave morrer, você gastar um dinheiro à toa, ou a ave fugir, ou a ave ficar agressiva com você. Tem muitos casos da ave ficar tão agressiva que o cara, na própria casa dele, ele é uma disputa com a ave, é uma luta com a ave o tempo todo. Tá? O que é que normalmente eu aconselho a pessoa? Não é uma obrigação, mas associe-se a alguma associação de falcoaria ou clube, tá? Nós temos pelo Brasil inteiro, ou entre em contato com o falcoeiro para acompanhar, aprender sobre o adestramento, até para você saber os equipamentos que você tem que fazer, tá? Para você ter para manter a ave, e depois comprar a ave. Mas, verdadeiramente falando, não há burocracia. É chegar no criatório cadastrado pelo IBAMA, que nós só temos 3 no Brasil, e estar comprando essa ave legalmente. A ave legal, ela vem com uma anilha fechada, de um tamanho apropriado, ou seja, é uma anilha que ela só entra no pé da ave até os 18 dias de vida, que comprova que a ave nasceu no cativeiro. Ela vem com uma nota fiscal, que é um documento que comprova que ela veio de cativeiro. A ave só é legal com a apresentação dos 2 documentos. Se o IBAMA parar, você tem que ter os 2 documentos, porque a anilha pode ser falsificada. Tá? Tem muitas pessoas hoje em dia que conseguem essa façanha, mas o documento não, porque ele tem um número de registro, ele é feito pelo CNPJ do criatório, vem no seu nome e tudo mais.